Bom dia, gente! Você sabe como que os homens das cavernas se aqueciam quando eles não tinham fogo, quando eles não tinham pele? Com gordura marrom. É uma descoberta recente. A gordura marrom seria a gordura simpática, a gordura gente boa? Gente boa, porque ela ajuda a queimar calorias, ela funciona como uma espécie de um edredom em volta do nosso corpo que aquece a gente. Olha só que beleza. Notícia ótima para uma sexta-feira. Vamos tirar as dúvidas sobre essa gordura do bem, a gordura marrom, com dois especialistas, Dr. Bruno Halper, endocrinologista. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, doutor? Bom dia. Você gostou da nossa interpretação? Muito boa. Aqui, pulei tanto como pulava na Dança dos Famosos com a Ju Valcésia. Enfim, estava sem treino. E também uma nutricionista, Ana Carolina Gagliardi. Acertei o nome? Certíssimo. Bom dia, Bom dia. bem-vinda. Tudo Muito bom? obrigada, tudo bem? Doutor Bruno, vem pra cá pra gente começar aqui. Pode falar, Fê. Ver com tanta disposição, né? É. Doutor Bruno, gordura marrom. Vamos explicar o que é isso, porque a notícia é muito boa, já disse, para uma sexta-feira. Não tem nada melhor do que saber que tem uma gordura do bem que está dentro da gente. Se sabe já há muito tempo que os recém-nascidos, quando nascem com essa gordura marrom, que é uma gordura que usa nossas fontes de energia para gerar calor e manter o recém-nascido bem aquecido. Assim como muitos animais, como ursos, esses que passam períodos de frio muito longos. O que a gente descobriu há pouco tempo, depois que começou-se a fazer uns exames que chama PET-FDG, um exame que geralmente a gente faz para câncer, é que algumas pessoas têm também gordura marrom, mesmo quando adultas. E talvez essa gordura marrom ajude a pessoa a emagrecer. Por quê? Porque se você tem mais gordura marrom, você vai, em vez de acumular a gordura, usar na forma de calor. Olha que beleza, por isso que essa velhinha marrom tá aí. Vamos acender Exatamente. essa vela para simbolizar que ela vai queimar, ela vai derreter, né, doutor Bruno? Isso, então o que acontece é que essas poucas células, vocês veem que aqui tem 4 só, né? Enquanto que do outro lado aqui tem muito mais. A gente vai ver aqui, tem muito mais gordura. Então a gente tem pouca gordura marrom no corpo, mas quando ela está ativa, ela pega a gordura que está circulante, o açúcar que está circulante e começa a gastar. Que maravilha. E queimar, entendeu? A gente tem uma pergunta da internet, tu quer concluir? Isso, então se a gente tem bastante gordura marrom, você queima essa daqui e aí você acaba acumulando menos da outra. A amarelinha, a amarelinha não é boa, eu tiro. né, doutor? Agora, se por exemplo, você não tiver gordura marrom, o que vai acontecer? Você vai acumular a gordura branca tradicional e vai engordar. E a gente sabe, por exemplo, que um dos genes, a gente sabe que a obesidade tem uma carga genética. E um dos genes mais associados com o ganho de peso é um gene que impede que a gordura branca se torne marrom. Então, de fato... Já tem jeito da gente ter esse gene no nosso corpo? É, Ou tirar esse gene do nosso corpo? Então, isso vai ficar para anos de pesquisa. Quer dizer, a notícia ruim é que a gente ainda não tem muito como, numa pessoa que tem pouca, fazer muita gordura marrom. Mas, no futuro, a ideia é essa. Doutora Ana, vamos explicar uma coisinha aqui. É o seguinte, quando a gente vê, por exemplo, um desenho animado como os Flintstones, a gente sempre acha que eles estão lá, comendo grandes quantidades, assim. Eles comiam muito ou hoje em dia a gente come muito mais sem perceber e por isso a gente engorda? Com certeza, hoje em dia a gente consome muito mais, né? Antes, quando tinha que caçar e procurar o alimento, demorava muito e quando encontrávamos o alimento, comíamos e passávamos longo tempo em jejum. Hoje em dia, em qualquer lugar, 5 minutos que a gente ande, já encontramos alimento. Então, nós consumimos muito mais do que consumíamos antigamente. A gente tem um prato aqui que nem parece assim tão grande. Mas é um prato que, por exemplo, aposto que muita gente vai comer no final de semana, hoje, na sexta-feira, no almoço de hoje. O que tem de errado com esse prato? Porque... teoricamente, assim, olhando assim, não parece muito. Nem parece muita quantidade, né? Bonito, até um pouquinho colorido. Na verdade, a gente pode começar a ver as proteínas. Tem 2 tipos de proteína aqui. Tem a carne e tem o frango. A carne e o frango. Não precisaria dos dois. Não. Uma proteína é suficiente por refeição. Uma proteína no café da manhã, uma no almoço, uma no jantar. Detalhes, se a gente começar a olhar um pouco mais com detalhes dessa proteína, aqui o frango está com a pele, ele foi cozido com a pele. Então, a gente já tem um pouquinho de gordura, além da proteína aqui. Em relação aqui aos carboidratos, nós temos 3 tipos de carboidratos. Tem uma saladinha de batata, um arroz e uma farofinha. E uma farofinha, que são 3 carboidratos simples
que na hora que nós consumimos, eles rapidamente se transformam em energia, e se não utilizar dessa energia, ele já vira estoque de gordura, né? E nós temos 3 tipos. Um tipo seria suficiente. Só um arrozinho, ou só a farofinha, Só a farofinha ou só a salada de batata. Lembrando que ainda da mesma forma que o frango, a salada de batata e a farofa vem junto com gordura, né? Então, a maionese que está aqui na salada de batata, ou uma gordura, um bacon, uma linguicinha que está junto com a farofa, então, além do carboidrato, também tem a gordura incluída. Pois é, mas a gente costuma dizer, né, que não existe almoço de graça, né? Tudo tem um preço, principalmente quando a gente fala de emagrecimento. E a Mari começou a falar da gordura marrom, que ajudava a gente a proteger do frio e depois ir embora, mas tem também uma técnica relativamente nova no Brasil, que faz com que a gordura morra de frio, que ela vá embora porque morreu por muito frio. É uma técnica de congelamento da gordura, da pochete, né, doutor Bruno? Pega bem localizadinha assim e congela e ela vai embora. Será que funciona? Quem explica melhor pra gente é a Michele Loreto. Aqui está a máquina que faz a criolipólise, o método que tira aquela gordurinha localizada, sem agulha e sem anestesia. O frio de até 15 graus abaixo de zero pode eliminar, em média, 25% da gordura localizada. É como se a gordurinha virasse esse picolé aqui. Ela fica congelada, depois morre. E aí, aos poucos, o corpo vai eliminando essa gordura. A própria célula, ela se mata diante do frio. Então vai morrendo aos poucos, sem sobrecarregar o fígado, sem sobrecarregar toda a corrente sanguínea. O resultado pode levar até 3 meses para aparecer. Então não adianta você querer um resultado imediato. E o Gustavo está bem nessa fase. Fez a criolipólise há 1 semana. Eu não senti dor. Você sente, na hora que a máquina puxa, tem um beliscão, como se fosse alguém te beliscando muito forte. Depois você sente o gelado durante no máximo 1 minuto. Depois você realmente esquece daquilo. Porque depois que congelou, perde a sensibilidade. Aí você não sente mais nada. E é aí que está o perigo. Porque o frio em excesso anestesia e pode queimar a pele. Por isso, quem vai fazer o tratamento tem que pesquisar antes. E tem que colocar uma manta de gel para proteger, sempre maior do que a área que vai ser congelada. Também não tente fazer a criolipólise se você tem alguma alergia ao frio ou doença de pele. Grávida, então, nem pensar. Cada sessão dura pouco mais de 1 hora. E quando termina, para tirar a máquina, dá uma certa aflição. Parece até que grudou. Coloquei a luva aqui, posso tocar para ver como é que tá? Olha, bem gelado mesmo. E não acabou. No fim, tem que fazer uma massagem bem forte para não sair por aí com esse picolé, né? Essa massagem é importante por quê? Essa massagem potencializa o processo de apoptose, que é o estímulo de morte da célula programada. A criolipólise pode ser feita na parte interna da coxa, nos culotes, na barriga, nos flancos e na parte de dentro do braço. Não é para quem está acima do peso, é para quem quer tirar aquela gordurinha específica. E quem está muito acima do peso, o que acontece? Você vai tirar uma parte da gordura, em volta ela vai ficar marcada, porque uma parte vai afundar. E o Gustavo ainda revelou pra gente que essa é a 2ª vez que fez o tratamento. Verão 2016, então, Gustavo não. Por favor. É isso aí. Doutor Bruno, confesso que fiquei um pouco aflita, assim, dá um pouco de aflição, de agonia ver aquela pele ali gelada. Agora, parece muito promissor. É bom? Tem contraindicação? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: isso aqui é um tratamento estético. Não tem nada a ver com metabolismo, com perder peso. Você vai usar isso para emagrecer. Não. Isto, quando for feito, é para você deixar aquela região eventualmente mais bonita esteticamente. Só isso, tá? E qual que é o grande problema? Tem alguns estudos, realmente, com criolipólise que mostram que funciona na questão estética, mas o problema é que é um procedimento relativamente recente. Então, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Por exemplo, com a lipoaspiração, a gente sabe que quando você faz lipoaspiração, a gente tira uma gordura subcutânea, que é uma gordura boa. E anos depois, quando você reengorda, porque a tendência das pessoas é reengordar depois da lipo,
aquela região não vai mais ter gordura, mas vai para regiões ruins, por exemplo, a região intraabdominal visceral. Vamos entender melhor isso aqui numa arte. Por exemplo, as mulheres odeiam culote, quadril largo, aquela gordurinha que se acumula aqui, que dá celulite, etc. Mas essa gordura aqui é uma gordura boa? Essa é uma gordura ótima. Na verdade, quando você... Ótima no sentido metabólico, né? Porque a mulher, se eu me ouve falar isso, vai querer me matar. Mas se você acumula gordura nessas regiões, é porque o corpo tem capacidade de acumular gordura como se fosse uma dispensa, digamos assim. É uma região que a gordura não que o excesso de caloria não vai atrapalhar seu corpo, não vai atrapalhar o funcionamento do seu corpo. Ela está lá está bem adaptada. Tá tudo na dispensa, tá sua tudo cozinha no tá lugar. Organizada. Exatamente, tá tudo no lugar. Aí você vai lá com a lipo e tira essa gordura. Isso. Aí, anos depois, essa gordura pode ir para outro lugar. Vamos ver o que pode acontecer. É como se você tirasse um pedaço da dispensa e depois, se você tem mais, comida que você comprou no supermercado, você não tem onde guardar. E aí você vai começar a guardar no meio da sala. E aí, por exemplo, a gente sabe que as pessoas que têm obesidade visceral, que é essa gordura intraabdominal, é porque tem uma dispensa ruim. Porque não consegue colocar na região subcutânea, que era aquela que a gente estava falando, e é obrigada a ficar aqui. E aí a casa fica disfuncional, porque tem comida no meio do corredor, você tropeça, sobe a escada. Aumenta o risco. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Eu não estou dizendo que a criolipólise vai fazer isso, mas é um risco potencial, porque como ela tem poucos anos de experiência, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. A lipo, a gente já sabe que em alguns casos pode provocar isso. A lipo pode provocar isso, sim. Ana Carolina, agora com relação a esse deslocamento de gordura, doutor Bruno, Ana Carolina, a gente tem aqui uma demonstração para mostrar que, olha só, temos uma almofada aqui que está condensada, comprimida, com esse dispositivo que é usado para viagem, né? Quando a gente leva muita roupa, chupa o ar e aí ela fica ali, né? A gordura está condensada, mas com o passar do tempo, sem uma prática de exercícios físicos, sem uma alimentação adequada, ela vai arredando, como se diz lá em Minas Gerais, vai arredando para cá, arreda para lá, arreda para cá. E aí o que acontece? Isso é bom também de fazer, Mari. Eu gosto de espremer cravo. Ó, olha só, ela vai ocupando outros lugares. Não que um culote não tenha o seu charme, né? Uma celulite eu também acho que tem. Mas incomoda um pouco, olha só. Vai criando ali aquela barriguinha indesejada. Olha como cresceu, Ana Carolina. Exatamente. Não adianta a pessoa achar que vai fazer um procedimento estético ou uma cirurgia plástica, se não melhorar a alimentação e mantiver a atividade física. Não é mágica. Não tem como. Voltou. Voltou tudo, Mari. Voltou. E às vezes é rápido que volta, né? Não demora muito tempo. Não, muitas vezes. Aquilo que o Bruno acabou de falar, né? Ele fez uma lipoaspiração no abdômen, mas manteve a alimentação, não alterou a alimentação ou o nível de atividade física. Daqui a pouco vai começar a ver gordura em outras áreas do corpo. Isso facilmente. Nas mulheres é normal? Faz a lipo na barriga, vai pro braço, fica aquele bracito. Exatamente. Tem pergunta, tem dúvida do nosso auditório virtual, da Rosa Maria, vamos ver. Tenho 41 anos e sempre fui muito magra, como de tudo e não engordo, sinto muito calor. Pode ser a gordura marrom? Boa pergunta, Rosa. Vamos entender um pouquinho mais da gordura marrom. O Bruno falou no começo do programa que os bebês têm gordura marrom. A gente vai ver por que o bebê, o recém-nascido, tem gordura marrom. E dura pouco essa gordura marrom no corpinho do bebê, né? Isso, porque o bebê, coitadinho, ele não tem como se defender do frio, né? Ele não consegue fugir ou colocar uma roupa, então ele tem que ter uma defesa própria, que seria essa gordura marrom em essas áreas específicas do corpo, porque se ele passar frio, ele consegue se aquecer. E você vê que a área dele, né? Quer dizer, ele é pequenininho por dentro e tem uma superfície grande por fora. Quer dizer, é muito fácil perder calor nessas circunstâncias. Então, se não tivesse essa gordura marrom no recém-nascido, muitos deles morreriam de frio. Isso poderia explicar aquelas histórias tristes que a gente vê às vezes de mãe que abandona o filho e que o filho fica alguns dias ali até alguém achar a gordura marrom pode ajudar essa criança a sobreviver? Com certeza absoluta. Ajuda essa criança a sobreviver a essas situações extremas. Agora, a Rosa Maria tem mais essa gordura, provavelmente? Ela é magra de ruim? Sua pergunta foi ótima, Rosa, porque existe um estudo que mostra exatamente isso, que aqueles magros constitucionais, né, que esse é o termo médico, mas seria o magro de ruim, possuem muito mais gordura marrom do que pessoas do mesmo peso que chegaram nesse peso porque fizeram muito esforço, emagreceram, ou anoréticos, por exemplo. Então, provavelmente sim. Você, quando come, em vez dessa gordura se acumular no seu corpo, você acaba gastando ela na forma de calor e por isso que você não engorda. Agora, a gente precisa estudar você, Rosa, para descobrir como que a gente vai fazer isso para as pessoas que têm excesso de peso e levar essa gordura marrom para elas.
Uma ideia que existe em animais é transplante. Olha que coisa interessante. Você transplantar a gordura de um para o outro e vai fazer ele emagrecer. Mas isso para a gente ainda está muito longe. Muito longe quanto? A gente pega ou não pega? Pode ser. Se os estudos em ratos evoluírem, começam a fazer pequenos estudos em humanos. E aí ver se tem resultado bom ou não. Esperamos. O Dr. Fábio Atuí já falou uma coisa até que parece absurda, mas até no estudo de transplante de fezes, para também contribuir no estudo contra a obesidade, né, doutor? Existem vários avanços da ciência que um dia vão caminhar para alguma coisa. A obesidade vem crescendo tanto e os métodos tradicionais não estão funcionando do jeito que a gente queria, que sim, a gente precisa pensar em outras estratégias. Então, transplante de fezes, transplante de gordura marrom e muitas outras coisas. Talvez não transplante, talvez uma medicação que aumente a gordura marrom. Tá? Seria uma coisa mais simples, mas enfim. Isso a gente ainda não tem. Não vai mandar todo mundo ficar passando frio, né, no ar-condicionado. Não, exatamente. Até mesmo porque os velhinhos já não têm essa proteção. A gente vê algumas coisas que são semelhantes no início e no final da vida, mas os velhinhos não têm essa proteção da gordura marrom que os bebês têm, né, doutor? Não. Um dos fatores, conforme você vai envelhecendo, essa gordura marrom vai diminuindo mesmo e por isso os idosos também estão mais propensos a ter hipotermia, por exemplo. Vamos ver de novo aqui um pouquinho dessa arte, doutor Bruno, para a gente explicar mais uma vez a história do magro de ruim. Porque a gente sempre recebe aqui no Bem-Estar várias dúvidas em relação a isso, das pessoas até que querem engordar. Teoricamente, uma mulher que está assim, ela não está gorda, mas muito provavelmente algumas se acham gordas assim. Elas estão com uma gordura bem distribuída. Agora, se ela começar a comer, o que vai acontecer é aquilo que a gente mostrou na experiência das bolinhas amarelas. Ela vai engordar. Quem tem mais dessa gordura marrom não vai engordar. Não vai engordar. Você precisaria dar muito mais comida para essa pessoa para ela conseguir engordar. Mesmo assim, provavelmente esse excesso de gordura, a gordura marrom vai soltar. E não é só gordura marrom, tem outros fatores. Também o metabolismo é mais rápido por outras razões. Não vamos pôr toda a culpa na gordura marrom, mas ela é responsável. O que a gente poderia fazer nesse caso era o contrário do que a gente estava falando. Será que tem algum jeito da gente deixar de produzir gordura marrom? Né? Existem remédios que diminuem gordura marrom, como, por exemplo, beta-bloqueadores, mas não é para fazer isso. Quer dizer, não tem nenhuma indicação nesse sentido. Mas poderia ser estudado mecanismos nesse sentido. Mas sim, por exemplo, existem remédios que diminuem a gordura marrom.